E aí? E aí, galera? Gente, tô Beleza? com a minha conterrânea. Quando a gente encontra gaúcho, é a mesma coisa que tu tá no exterior e encontrar brasileiro na rua, assim, Não, não é tipo, só gaúcho, é gaúcho de Rosário do Sul. Porto Alegre. Ela estudou na PUC, eu estudei na PUC. Eu É, estudei na PUC e na URGS. isso, a minha família, tenho família em Rosário do Sul. Pra quem não conhece, Rosário do Sul é próximo à fronteira com Ribeira. É uma cidade minúscula, linda, né? Maravilhosa, tanto que eu amo muito, nasci lá, mas é bem pequenininha. E agora a gente se encontrou aqui no Coisa teatro. boa. E eu queria saber de ti, por que tu resolveu ser atriz, e compartilhar com o pessoal que está começando agora das tuas dificuldades e algumas dicas para eles que querem trabalhar com cultura. Eu comecei com 6 anos de idade em Rosário do Sul, nessa cidadezinha minúscula, e não tinha nenhuma referência de atriz na minha família e na cidade. Hoje em dia eu sei que tem a Jalusa Barcelos que mora aqui no Rio, mas eu na época não conhecia ela. E eu decidi que eu seria atriz quando eu subi no palco pela primeira vez, aos 6 anos de idade, no colégio onde eu estudava, fazendo uma pecinha infantil e nunca mais eu quis ser outra coisa na vida. Sempre quis ser isso, depois fiz vestibular e fui para Porto Alegre, fiz artes cênicas na URGS e direito na PUC. Direito eu fiz só um tempinho, depois deixei, fiquei só com artes cênicas, depois vim para São Paulo, onde eu comecei a minha carreira profissional. Trabalhei com muitos mestres, grandes mestres no teatro, com Miriam Muniz, Lélia Abramo, Paulo Altran, Zé Celso Martinez Corrêa, no cinema, na televisão. É, Foi todo um processo, né, que é gradual. Eu acho que eu tive muita sorte de começar fazendo grandes textos com esses grandes mestres. Depois o cinema aconteceu naturalmente a partir do teatro e a televisão naturalmente a partir do teatro e do cinema, de pessoas que tinham me visto no teatro e no cinema. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas que estão começando, que façam teatro e procurem bons textos, bons personagens. Eu comecei com a falsa número 6 do Nelson Rodrigues, que é um monólogo maravilhoso. Então, procurem isso, façam teatro e aí também façam cinema, também façam televisão, mas não se preocupem com isso, se preocupem em fazer o melhor possível, em dar o melhor de si e, sobretudo, em desenvolver um amor pelas pessoas, um sentido de adoração, sem julgamento, porque o ator não pode julgar, porque se o ator julga, ele já impõe barreiras à sua própria interpretação. Então, a nossa profissão, o nosso ofício é representar, interpretar as pessoas. Então, desenvolver o sentido da humanidade, não perder esse gosto pela cultura, pesquisa das épocas, das pessoas, dos costumes, não se fechar em si. E das dificuldades, é claro que são inúmeras e muitas. Sim. Tanto que eu escrevi um livro, um pequeno livro, há anos atrás, chamado Caminho das Pedras. E eu faço, é uma oficina que eu faço, eventualmente já fiz em curso de cinema, já fiz em vários festivais de teatro, e eventualmente, agora até tenho que fazer de novo, faz um tempo que eu não dou essa oficina. Mas às vezes eu dou palestras, enfim, todas em cima deste livro que se chama Caminho das Pedras, onde eu coloco 22 temas que eu identifico como pedra, no sentido de que pode ser um obstáculo para o caminho, ou então pode ser ao contrário, pode ser saltos de novos olhares, de novas percepções e novos aprendizados. E essas pedras são justamente as dificuldades. Então eu enumero algumas pelas quais eu passei e eventualmente passo em outros níveis, não naqueles que eu descrevo no livro, mas falando também da forma como eu consegui trabalhar com elas. Mas eu percebi que esses temas são comuns a todos os atores e a muitas pessoas. Fé cênica, timidez, medo, preconceito, a relação com diretores, com os colegas, com a produção, a inveja, a sorte, a política no sentido da percepção social. Então, como lidar com isso tudo? Tem vários, são 22. Como lidar com esses temas dentro do caminho do ator? Então, você citou aí a timidez, que ele viu, eu tenho um canal no YouTube, gente. Ele viu meu Sim. canal no YouTube e eu falei um pouco disso. Vocês Que entrem ela lá, disse viu? que ela era tímida, quando a gente para pra conversar, a gente não imagina. Mas o ator normalmente é tímido. Tanto que eu demorei muito tempo para falar assim, eu mesma, em primeira pessoa, eu achava sempre que era mais importante falar da personagem. Ainda acho que, naturalmente, o trabalho é o mais importante que a gente tem a dizer. Mas a gente tem que assumir que nós, como atores,
temos um caminho e temos algo a dizer. Como eu estou falando agora, eu estou falando da minha trajetória para inspirar as pessoas. Claro. Mas, enfim, tanto que a gente usa a personagem, né? Mas aí, por exemplo, falando da timidez. Então, eu percebi essa timidez quando eu estava falando com uma personagem, era muito mais fácil para mim me expressar através da personagem. Agora, eu mesmo, Leona, já foi um processo, outro processo, né? E eu percebi que o jeito de lidar com isso era rir de mim mesma, dos meus medos, e aí eu resolvi que eu teria que trabalhar a personagem da palhaça. Então foi aí que eu comecei a pensar na comédia. E aí eu criei uma personagem que é uma palhacinha, que chama Bela Belinha, que é uma boneca que quer ser gente. Eu brinco, aí faço, às vezes eu faço, vou visitar hospitais, fazendo com as crianças, faço palhaciatas, faço alguns eventos assim, com essa personagem palhacinha. Agora estou escrevendo outro livro que chama Palhaço Sagrado. Então, como lidar com a timidez, a forma como eu lidei, é brincando com isso, né? Não se levantando a sério. Então, só para te dar um exemplo de uma, mas são várias. E de todas as formas, o importante é ter amor próprio, né, queridos? Ter sentido da valorização e as pessoas, o respeito, a disciplina e a persistência, porque realmente é uma profissão que exige muito, bastante exigente. Show, gente. Muito obrigado. Se inscrevam no canal dela, que vai estar o link aqui embaixo. E é o seguinte, a gente está aqui no palco, falando de comédia. Isso. Eu estou em cartaz aqui com o Gatão de Meia Idade, aqui no Teatro dos Quatro, está terminando amanhã. Depois a gente vai fazer um mês no Meyer. E depois ainda vamos viajar às cidades do Brasil, vamos fazer São Paulo de novo. E Gatão de Meia Idade é uma comédia, eu faço 8 personagens. A direção é do Eduardo Figueiredo, com Oscar Magrini e o Iaco Sideratos. Valeu, brigadão. Beijo. Prazer estar aqui com vocês, ver vocês sabem que o teatro é feito esse encontro. Então, muito obrigada pela presença de cada um. A gente lembra que estamos em cartaz só mais 2 dias, né? Até domingo, até 1º de abril. E não é mentira, domingo agora, Páscoa. E tem um presente, tem uma casa sempre assim, bacana. Desde o dia 4 de janeiro estamos aqui. Mas, a partir da outra semana, de 6 a 22, nós estaremos no Imperator, no Meia. No Meia, não no Meia, né? Vocês estão legal, rindo, curtindo. Muito obrigado, isso aqui pra gente fica muito feliz sim. Então gostaram? Fala pros amigos, olha, última semana, vai lá ver o pessoal e tal. Se não gostaram,